Oi gente, aqui é a Bruna e eu tô de volta aqui na minha mesa pra dar 5 dicas de produtividade pra quem faz home office. Faz um pouco mais de 2 anos que eu trabalho em casa e ao longo desse tempo eu aprendi algumas coisas e ainda tô aprendendo outras que me ajudam muito na minha rotina. Dica número 1 é ter um calendário e uma programação. Quanto mais coisas você programar e deixar organizado no calendário, melhor você consegue visualizar o que você vai ter que fazer ao longo do mês e se preparar logo aos pouquinhos, do que chegar em cima da hora e você ver que você tem 3 dias pra fazer um projeto muito grande e aí lascou tudo. Pro meu trabalho, além do canal, pro dia a dia, freela, etc., eu uso o Google Calendar. Pra mim, é uma das melhores invenções da face da Terra. Você pode criar vários calendários, como por exemplo, trabalho, estudo, pessoal, etc. Cada um deles ser de uma cor. E aí você vai montando o seu dia em pequenos bloquinhos coloridos, que fica lindo. Já pro canal, eu tenho tanto uma planilha no computador em que eu vou atualizando com mais frequência, quanto uma lousa branca que tem aqui na minha parede, que eu não posso mostrar, porque senão eu vou mostrar todos os temas dos vídeos desse mês. Dica número 2 é justamente ter um sistema de organização que funciona pra você. Pra mim, ter as coisas organizadas por cores e de uma forma visível me ajuda muito. Sempre que eu tenho um novo compromisso, alguma coisa pra fazer, eu coloco no Google Calendar. Todo dia eu abro lá pra ver o que vai ter durante a semana. Tem gente que tem que colocar alarme 1 hora antes, 2 dias antes. Ou então só escrevendo numa agenda, num planner, funciona. Tem vários jeitos que você pode fazer isso. Então você tem que descobrir qual é o melhor jeito pra você. Pra todos os roteiros, informações e pesquisa do YouTube, eu coloco ou nesse caderno ou num caderno no Evernote. Pra coisas do dia a dia, assim, tarefas mais rápidas, aquela lista de afazeres do dia mesmo, eu uso esse planner da Libreto, que é uma linha nova que eles lançaram. Provavelmente o que eu mais gosto dele é que ele não tem data fixa. Então se eu quiser começar a usar em 2020, eu posso, é só marcar 2020, qual é o mês, e ir colocando os dias aqui embaixo. Isso é legal pra quem vai se planejar pra uma semana ou um mês específico, mas não quer comprar uma agenda inteira, porque não vai precisar dela inteira agora. E aí você não fica perdendo folhas dos dias, você vai marcando como você quiser. E nessa agenda aqui, que é o meu xodozinho, eu coloco tudo que eu já fiz e coisas mais importantes. Quando eu usava aplicativos pra marcar o que eu fiz e o que eu não fiz, eles iam apagando as tarefas que eu já fiz e eu deixando só as que eu não fiz ainda. E isso pode dar uma sensação de tipo, pô, tô fazendo coisa e não acaba. Mas você tem muito caderno, muita coisa pra fazer. Por enquanto é o sistema que tá funcionando pra mim. Eu queria diminuir a quantidade de cadernos e de coisas que eu uso, mas isso é um processo que você tem que se adaptando aos poucos. Dica número 3, uma coisa que eu aprendi recentemente, que é você foca em alguma área, em alguma tarefa, ao invés de fazer várias ao mesmo tempo diferentes. Ao invés de você tá aqui editando o vídeo e aí você vai programando os posts ali de social media, e aí você vai abrindo seu e-mail pra responder aqui, marca um horário pra você responder o e-mail e se passa meia hora, 1 hora, depois você larga o seu e-mail e você vai fazer outra coisa. Ah, mas se eu fizer várias coisas ao mesmo tempo eu consigo ser mais produtiva, eu consigo fazer mais coisas. Eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas depende muito. Na maioria das vezes, se eu focar numa coisa, eu consigo fazer mais rápido, melhor, com mais atenção, que é mais importante. Pra isso, eu uso a Pomodoro Technique. Eu vou deixar um link aqui embaixo que explica um pouco mais como ela funciona, mas basicamente é assim. Você foca em alguma coisa por 25 minutos, você tem um intervalo de 5 minutos, ou depois por mais 25, intervalo, 25. Quando eu conheci essa técnica, eu passei uns 2 ou 3 dias usando ela direto pra testar, pra ver se funcionava pra mim. E foi maravilhoso. Eu não só consegui focar melhor nas coisas, ser mais produtiva nisso, como eu consigo organizar melhor o meu dia pra não ficar desgastante. Dar uma descansada boa pra focar de novo. Se você usa outra técnica parecida com isso, ou técnica de produtividade, deixa aqui nos comentários pra eu ver o que você faz. Valeu, helicóptero! E agora a luz mudou de uma nuvem ali. Dica número 4 é pra você ter uma rotina pra começar e terminar o dia. Quem trabalha em home office sabe que é muito fácil você, terminei de trabalhar, mas aí 8 horas da noite, 9 horas da noite chega o e-mail, aí você responde e-mail, quando você vê já tá respondendo outro, e aí você fica viciado e você não para. Isso é a coisa mais comum que existe. Tem gente que trabalha em casa que tem que trabalhar das 8 às 6, mas tem muita gente que faz o seu próprio horário, e aí que fica mais difícil. Eu tenho os horários que eu trabalho melhor fazendo tais coisas, então eu organizo meu dia pra nesse horário eu fazer isso aqui. E eu começo o dia, eu arrumo minha cama, dar comida pros bichos, vou tomar café, vou ver Twitter, e eu só começo meu dia depois de eu fazer tudo isso que eu tenho que fazer de manhã. Mesma coisa à noite, quando eu termino de trabalhar, eu guardo tudo que tá fora do lugar, eu deixo tudo pronto pro dia seguinte, e só depois que eu termino esse processo inteiro, que eu pronto, acabei de trabalhar, não vou mais abrir o computador, chega, vou fazer outra coisa. Essas rotinas de começo e fim do dia são muito boas pra quem trabalha em casa, porque a gente não tem que pegar um ônibus, pegar um metrô, pegar um carro, ir pro trabalho, passar o trânsito, voltar pra casa. A gente tá sempre em casa. Então ter esses hábitos de começo e encerramento ajudam o corpo inteiro a entender que acabou a hora de fazer isso. Se você trabalha em casa e você ainda está trabalhando na sua cama, para com isso, pelo amor de Deus, que isso vai te cansar ainda mais. Isso faz mal não só pra sua postura, como o seu corpo não desliga totalmente quando ele chega na cama. Eu trabalho só na minha mesa ou então no sofá da sala quando tem jogo acontecendo que eu preciso assistir. Mas na minha cama eu não trabalho mais de jeito nenhum, porque na hora que eu deito na cama eu já sei que eu tô com sono, que eu vou dormir. Tanto que se eu ficar na minha mesa até 4 horas da manhã, eu não tenho sono. Na hora que eu deito na cama, dá 5 minutos, eu tô quase dormindo. E a dica número 5 é não tenha medo de automatizar as coisas. Muita gente trabalha em casa, ou trabalha com YouTube, trabalha com social media, ou coisas de tecnologia que a gente mexe no computador o dia inteiro. E existem infinitos aplicativos, sites e recursos que vocês podem usar pra tornar o dia mais produtivo automatizando coisas.
coisas. Por exemplo, essa coruzinha que tá aqui é o Auli, é a corujinha do Hootsuite. É uma plataforma de gerenciamento de redes sociais que eu uso pra vida. Foi uma das primeiras que eu achei, que eu adorei. Eu uso tanto pras minhas redes sociais e do canal, quanto pros freelas e outros trabalhos que eu faço. Assim eu consigo usar, por exemplo, a Pomodoro Technique, passar 1 hora só fazendo post social media pra uma semana, 2. Lógico que durante a semana a gente vai entrando e postando coisas mais naturais e mais no momento. Mas isso alivia muito a sua rotina de trabalho, que você não tem que se preocupar em 3 horas. Na quinta-feira eu tenho que postar aquela foto lá no Instagram. Você programa a foto e aí ele vai te dar um aviso quando estiver pronta e aí é só você postar. 2 segundos. Prático, não? E essas funções não são só de social media. Tem extensões do Gmail que te permitem programar um e-mail pra ser enviado tal hora, em tal dia. Então tem muitos aplicativos, muitos programas que vocês podem usar pra facilitar o dia de vocês. E automatizando essas coisas, seguindo a regra do 20-80, você tira muito peso do seu dia a dia, você consegue aliviar melhor a sua rotina de trabalho e focar em projetos bem maiores. Se vocês querem algumas dicas de programas e aplicativos de organização e de produtividade que eu uso e recomendo, deixa aqui nos comentários e clique na mãozinha pra cima pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Muito obrigada por assistirem, um grande beijo, tchau!